Hello, beautiful people, sangue bom, sangue no zóio, Edu Dias aqui, diretamente dos estúdios do podcast Educador. Nessa estreia, nesse bate-papo inicial, você não acredita a história que eu vou contar para vocês. É uma partilha de uma história de alguém que tem 12 anos de cursinho. 12 anos de cursinho. Aí você fala assim, eu não faria 12 anos. Quando você ouvir essa história, você vai ter um nível de respeito absoluto pelo seu ano de cursinho. Porque essa é uma história de resiliência, de força, de muita competência e de quem nunca abriu mão dos seus sonhos. Eu quero apresentar para vocês a minha querida amiga, a minha querida mentoranda, a minha querida partner, 10 vezes aprovada em medicina, Jéssica Tomicioli. Meu Deus, depois dessa apresentação, acho que não sobrou nada para falar. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui a convite do Edu, meu grande amigo, meu mentor, parceiro dessa longa jornada. Cara, eu já te falei nos bastidores que eu não teria outra pessoa, não tem outra pessoa. Eu tentei, Jéssica, porque você sabe que, assim, na mentoria, né, eu não tenho coração, eu tenho músculo cardíaco, né? Pois é, o pessoal sofre um pouquinho às vezes. Eu pensei, não posso, mas todos os rios caminharam para esse Amazonas, que é a tua história. Então é com muita alegria, com muita satisfação que eu te recebo aqui na estreia do Educador Podcast. Beleza? Beleza. Vamos começar a contar a tua história? Vamos, simbora. Só me fala uma coisa. É impactante isso, dizer que você tem 12 anos de cursinho. As pessoas te acham louca? Eu acho que acho. Acho que as pessoas... A pergunta que eu mais recebo é como eu aguentei ficar 12 anos fazendo cursinho. E eu acho que a minha história por si só vai mostrar para as pessoas como foi esse processo e por que eu ainda tô nessa jornada. Isso é uma tatuagem ou é apenas um adesivo marcado na sua história, dizer que você tem 12 anos de cursinho? Eu diria que é uma tatuagem porque faz parte de quem eu sou, né? Faz parte de como eu cheguei até aqui, faz parte do processo. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje e nem trilharia todos os caminhos que eu trilhei até aqui sem toda essa história que me acompanhou. Então, se eu dissesse que é um adesivo que depois eu vou arrancar, seria mentira, porque isso construiu o que eu sou e quem eu vou me tornar, né? Contribuiu e contribuirá para minha futura história. E como é que essa história dos 12 anos de cursinho começou? Porque existe um outro número impactante dentro disso tudo, que são 10 aprovações, né? Uhum. Sabe, são 10 vezes que você simplesmente disse, não, eu não vou e vou continuar, né? Parece que há um estigma, né? Não, eu só quero fazer cursinho. Mas antes da gente comparar esses dois números tão emblemáticos, como é que essa história começou? Tudo começou lá no primeiro ano do ensino médio, né? Quando eu decidi fazer medicina. Acho que quase a maioria esmagadora, né? Eu vou ser médica, tal. Exatamente. Né? Eu decidi fazer medicina e aí, naquela época eu falava assim, por onde começar? Eu e minha família, a gente foi dar uma procurada, falou, bom, para fazer medicina precisa prestar, né? Na época eu não tinha grande conhecimento de quais vestibulares, mas obviamente eu sou de São Paulo, então eu conhecia a USP, a Unifesp e tudo mais. Beleza, eu vou prestar. Aí, eu decidi fazer a grande loucura, fazer cursinho junto com a escola. Tudo começou ali. No terceiro ano do ensino médio, lá ia eu fazer cursinho, escola. Resultado é que não funcionou. Experiência zero, né? Não, experiência zero, porque eu não conseguia dar nenhuma atenção pro cursinho, porque a minha mãe, apesar de ter deixado, ela falou, a sua escola continua sendo a sua prioridade. Tudo bem. Saí da escola, prestei pela primeira vez. Nossa, naquela época eu era tão doida mesmo que eu só prestei 2 vestibulares. Qual o tamanho do muro, Jéssica? Nossa, não era um muro, acho que era um prédio de quilômetros, de 1000 andares. Eu sentei para fazer a prova a primeira vez, terceiro ano do ensino médio. Naquela época eu devia ter o quê? 14, 15 anos que você tem nessa época? Não, um pouco mais, né? 17. Eu falei, o que é isso? Prestei só FUVEST Unicamp, resultado, me lasquei. Bom, e aí como todas as pessoas, e agora? O que a gente faz? Cursinho? Deixa eu perguntar uma coisa. Já que você falou dessa sua primeira experiência em pré-vestibular, e é uma experiência, né, vivenciada eu já conversei com centenas de alunos que querem prestar medicina e tal. E quando a gente faz um briefing desses alunos,
como eu fiz, como você também, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho, você acreditava que você tinha chance? Acreditava. E você tinha chance? Não. Então por que você foi fazer? Ah, vai que dá, né? Vai que dá, né? Vai que dá. Vai que dá. Porque você olha pra falar, acho que dá, né? Será? Não tinha nem noção. Quem sabe na hora, assim, aparece, assim, né? Abre o céu, Deus te ilumina e... Exatamente, ele me escolhe ali. Mas assim, é aquele negócio que não é só o vai que dá. Quando você tá no 3º ano do ensino médio, naquela época, no meu caso, eu não tinha nem noção do que era o que vai que dá. Eu falava assim, bom, sei lá, eu preciso tirar quanto? Nem sabia direito quanto eu precisava tirar pra passar em medicina, assim, uma loucura total. E aí, primeiro ano, não diria que eu me frustrei, porque foi a primeira experiência, né? Não conhecia nada, nunca tinha... Pra dizer que eu nunca tinha feito, eu tinha prestado o Enem no 2º ano. Pra ajudar um pouco, assim, pra ver como é que funcionava. Beleza. E agora? Fazer cursinho. Não passou, preciso fazer cursinho. Beleza, continuei no mesmo cursinho que eu tinha feito durante o ensino médio. Que era um gigante em São Paulo, Que era né? um gigante. Que era o Etapa, na época. Aí, vou fazer cursinho, tal, não sei o quê. Péssimo. Péssimo porque eu não conseguia ir direito. Era muito diferente. É um mundo totalmente mudado dos estudos de escola. Você tá acostumado a ter uma rotina, uma coisa, uma cobrança que a escola proporciona e aí você cai no mundo do cursinho. Não é que não há cobrança, mas é tudo você por você. No final do bimestre, ninguém vai cobrar nota de você. O problema é que se você não fizer o que precisa ser feito no final do ano... Aí, beleza, fiz cursinho, aos trancos e barrancos naquele primeiro ano, fui prestar. Aí eu pensava assim, bom, agora eu fiz cursinho direito, né? Sim. E aí entra aquele conceito, né, que a gente já discutiu antes, né, de Sócrates, né, estudo logo sou aprovado, né, e aí a gente cai na realidade de que você começa a entender a partir desse momento e que não é uma quantidade de horas de estudo, não é o acesso simplesmente ao conteúdo que faz com que você tenha a possibilidade efetiva de ser aprovada. Uhum. Aí você começa a encontrar o processo de frustração. Eu acho que sim, um pouco. Porque quando você... É aquilo, né? Estudo, logo serei aprovada. Você não espera que você vai passar um ano inteiro se dedicando, estudando, mesmo aos trancos e barrancos, como eu vivi aquele meu primeiro ano efetivo de cursinho. E eu pensava assim, não, mas eu fiz as coisas, vai dar certo. E aí você faz as inscrições, presta e pá, não passa. Aí você fala... Não tem outro caminho. Se eu quero continuar tentando medicina, cursinho de novo. Jéssica, quantos anos foram nesse ciclo de acreditar exclusivamente na força da cultura do pré-vestibular até a ficha cair que você estava andando em círculos? Olha, eu vivi 9 anos disso. Quantos pré-vestibulares você enfrentou diferentes naquela época? Nossa, inúmeros. Passei por inúmeros locais, inúmeros cursinhos, inúmeras provas. Vivenciando um ciclo vicioso, mas que é igual. Independente do local que você vá, é tudo igual. E eu achava naquela época que a culpa era o cursinho. Era o sistema que estava errado, Era né? o sistema que não te aceitava. Eu estou fazendo tudo direitinho, né? Eu estudo, eu tenho a estrutura, eu tenho disciplina, eu faço as coisas e no final das contas, nada. O quanto tua nota variava de um ano para outro, Jéssica? Nossa, muito pouco. Variava assim... Nossa, acho que no ano que eu mais variei, ela deve ter variado tipo 5 pontos para mais, assim, 8 pontos. E eu já achava o máximo. Falava, não, esse ano... Quando variava um ponto, eu falava assim, é agora, porque esse ano não foi, ano que vem será. E eu culpabilizava o sistema totalmente. Era porque, eu não me adaptei a esse material didático, eu não me adaptei à didática desse professor, eu não me adaptei ao horário desse cursinho, cheguei a trocar de horário, estudar à tarde ao invés de estudar de manhã. Ixi, fiz tudo um pouco. Passei por todas as possibilidades de culpabilização do sistema e não entendia o que estava dando errado. Falava, gente, não é possível. Eu já estudei nos melhores cursinhos, matriculada nos melhores lugares, fazendo o que na época eu acreditava que seria tudo que eu poderia ter feito, e a aprovação não vinha. A culpa estava sempre fora.
A culpa estava sempre fora. Sempre mudou a periferia, a circunstancialidade. O que nunca mudou durante esses 9 anos, Jéssica? O que eu fazia. Nunca mudou. Eu ia pra lá, eu ia pra cá, mas eu repetia os meus mesmos hábitos. Eu passava pro cursinho X ao invés do Y que eu tava no ano anterior. Só que daí eu estudava da mesma forma. Eu deixava de assistir as mesmas aulas, não fazia os mesmos exercícios, não estudava as mesmas matérias, continuava seguindo o ciclo vicioso, inclusive das procrastinações das coisas. Então, faltava às vezes na mesma fase do ano, ficava doente na mesma época, tudo se repetia como um ciclo que eu não percebia, mas era sempre assim. A roupa mais essência sempre foi a mesma. Exatamente. Só para que vocês tenham uma ideia, ela estudou no Etapa de São Paulo, no Objetivo, no Poliedro, no ESAG, no Intergraus. Ou seja, ela tem um carimbo de excelência de mídia, vamos chamar assim, né? De sucesso das grandes marcas, todo na história dela. Sim. Aonde que a história começa a mudar depois desses 9 anos, que eu brinco com ela, que durante 9 anos nem no psicotécnico que ela passava, né? Não passaria. Edu, você fala isso pra ela? Falo isso pra ela. Falava isso pra ela. Falei assim, Jéssica, nem psicotécnico você passava? O que mudou, né? Qual foi um momento em que você falou assim, sou eu que tenho que mudar? Bom, o momento foi quando eu entrei na sua mentoria, né? Eu te conhecia já como professor de um dos grandes cursinhos que eu fazia na época. E aí eu tava lá, tal. Na época a gente já tava em pandemia, o que piorou ainda mais os estudos, foi pra casa. 2020, né? Era uma coisa que eu não tava acostumada. E eu comecei a ver você falando sobre a mentoria, achei extremamente interessante e falei pra minha família, eu acho que eu preciso de uma mudança, de alguma coisa que me proporcione isso. E aí a minha família topou na época e nós fechamos a mentoria com você. Isso já em 2021, no seu 9º ano de cursinho. Isso já em 2021, no meu 9º ano de cursinho. E aí, assim, eu lembro muito, assim, nitidamente da nossa primeira conversa, do nosso primeiro diálogo, porque eu lembro que a gente detalhou, assim, passou por todos os meus anos de cursinho, fez aquele briefing super detalhado e tudo mais. E aí eu lembro que no final você falou assim, engraçado, né? O problema é sempre os outros, nunca é você. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito brava. Eu saí daquele negócio e falei assim, isso daqui não vai funcionar, mas é nunca. Eu odeio o Eduardo Dias. Não é mais eu odeio o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Eduardo Dias. Todo mundo odeia o Edu. Só porque eu disse pra ela que ela não fez 8 anos de cursinho. Ela fez o mesmo ano de cursinho 8 vezes. E aí eu lancei a seguinte frase pra você. Gandhi disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E aí... A primeira proposta naquele momento para você, Jéssica, era você entender uma mudança de foco para as coisas que você precisava mudar. Não o ambiente, que não importa muito aonde você esteja, se você não se propõe a uma transformação ideal. Né? Eu lembro que você não começou exatamente no início do ano. Não. Foi, acho que por volta de maio e junho. Exato. E a gente começou um trabalho ligado à consistência, né? Como é que foi o seu trabalho de olhar para os seus resultados? Como é que é olhar para si de uma forma estatística, crua, quase que transparente, a partir de 2021? Nossa, no começo, assim, foi surpreendente perceber, porque os dados estatísticos, quando a gente começou a fazer esse compilamento dos dados, aí foi que eu me toquei o que você tinha dito para mim na nossa primeira mentoria, que o problema era eu, não o sistema. Eu comecei a perceber as matérias que eu não estudava, que eu não fazia, e aí eu lembro que a gente fez tipo um período de compilamento antes de começar o processo efetivo. Uma anamnese. Uma anamnese, isso, exatamente. E aí eu percebi tudo que eu fazia de errado, e tinha muita coisa. Era um absurdo de coisas. E aí... Não é tão imediato assim, mas aí algumas coisas já começaram a me chocar do fato. Eu não fazia nenhum exercício de história. Como é que eu queria passar se eu não fazia nenhum exercício de história? Eu não gostava do professor de literatura, eu não assistia às aulas de literatura. Eu basicamente só fazia exercício de biologia, física, química e matemática, que eram as matérias que eu gostava. Estudava um pouco de português, assim, pra dizer que eu não, né? Fazia uma redação uma semana sim, 5 semanas não.
E aí a gente começou esse processo de reestruturação. De mudança, De mudança. perspectiva de valor para capacidade de entrega. Exatamente. E aí, eu lembro que eu te mostrei uma ferramenta chamada planilha de consistência, Foi. que assim, é como se fosse um mapa de calor. Eu vou mostrar para vocês a planilha de consistência dela de 2021. Veja que ela começa mais ou menos, né, no meio do primeiro semestre. Pontos vermelhos são os pontos do quê, Jéssica? Pontos de coisas não feitas. Então parece uma catapora, né? Parece uma catapora. Mas quando você tem essa perspectiva dos seus pontos mais nebulosos, né? A gente percebe que poucas são as ações dela efetivamente com consistência. Uhum. Mesmo assim, trazendo o referencial para você, qual foi o resultado desse trabalho, pelo menos preliminarmente, Jéssica? Preliminarmente, depois de um ano inteiro, né, a gente fazendo trabalhos comportamentais e estruturação, né, do sistema, aí eu saí de 8 anos sem nenhuma aprovação para ser aprovada pela primeira vez em medicina. Aí sim, hein? E também passei para as segundas fases dos principais vestibulares, que eram os que eu queria, que era a FUVEST e a Unicamp na época. Então, peraí. Fazendo os melhores cursinhos de São Paulo durante 8 anos, né? Uhum. Longe de segundas fases, longe de qualquer tipo de aprovação. De maio a dezembro, você já engata uma aprovação e já vai para 2 segundas fases. Exatamente. Engatei uma aprovação que eu sequer acreditava. No dia... Gente, olha, são coisas na vida que marcam a gente infinitamente, assim. Pra você que talvez nunca tenha vivenciado um processo como esse, depois de 8 anos de nãos, 9, quase 9 anos, 8 anos completos Você de se não... acostuma, né? Não, você se acostuma. Você tem certeza absoluta. É quase quase certeza que você vai abrir e o seu nome não vai estar lá. No dia que eu recebi a mensagem da faculdade que eu tinha sido aprovada, que naquele ano foi a Unisa, eu achei que era mentira. Eu fechei, falei, é fake esse e-mail. Aí eu falei assim, não, pra eu ter certeza, eu vou entrar no site da própria faculdade. Aí eu entrei no site da faculdade, tava lá meu nome aprovado. Falei, mentira. Fechei a tela, gente, vocês acreditam? É inacreditável, né? Que depois de 8 anos, você vê o seu nome pela primeira vez, é extremamente impactante. Só que eu não acreditava, eu falava, não. Aí quando eu abri pela segunda vez e o nome ainda tava lá, aí sim. Aí veio aquela felicidade, assim, que é um negócio que você não sabe onde você coloca. Aí eu tentava falar com as pessoas, ninguém me atendia, e aí eu liguei pro Edu. O Edu me atendeu. Falei, graças a Deus. Falei, Edu, você não sabe, eu acabei de passar na faculdade. Ele falou, que faculdade? Hoje nem é data de sair nada. Eu falei, então, mas a Unisa antecipou o resultado, nós conseguimos a primeira aprovação. Caramba, Edu, eu passei em medicina, como assim? Eu achava que eu nunca ia conseguir uma coisa dessa. Depois de 8 anos, mesmo vendo toda a minha evolução de maio até dezembro, eu achava que... Não é que eu não achava que nunca ia acontecer, é que você tá acostumado a não acontecer. E aí... E é uma quebra de paradigma muito importante na vida do vestibulando, né? Muito importante, muito. Assim, a Unisa, ela causou uma mudança comportamental dentro de mim, que eu acho que, inclusive, foi o impulsionador dos meus resultados depois para as segundas fases, né? Porque a Unisa saiu antes das provas dos principais vestibulares de São Paulo. E, assim, eu peguei toda aquela garra do fato de ter aparecido pela primeira vez numa lista de aprovados e falei, cara, eu consigo ser aprovada. Eu posso ser aprovada. O Edu acredita que eu posso ser aprovada. Meus números estão mostrando que eu posso ser aprovada. Então, eu vou pra cima como uma aprovada. E aí, quando saiu meu nome na lista de convocados da segunda fase, pra mim, era quase como uma segunda e uma terceira aprovação, assim. Porque era algo que eu também nunca tinha vivenciado. E eu achava, assim, naquela época, o mesmo que todo mundo acha, que a USP é o mundo dos impossíveis. Que eu nunca conseguiria passar para uma segunda fase de um grande vestibular paulista. Te cortando, só que eu quero lembrar de uma situação que aconteceu na Unisa, né? Que motivou a construção de uma frase das mais emblemáticas da mentoria, que é número... Não tem sentimento. Número... Não tem sentimento. Número tem o quê? Significado. Tem significado. Apesar da aprovação dela na Unisa, aconteceu um fato muito importante na prova, né? Que revela o quanto que nós trabalhamos, não
determinadamente pela nota, pelo valor, mas pelo comportamento e pela capacidade de entrega naquele momento. Só vou dar a introdução. A Jéssica queria ser dona da prova, não é? Exatamente. Apesar de todo o trabalho que a gente tinha feito, a gente ainda não tinha passado pelo processo de fazer um vestibular verdadeiro, que é muito diferente em termos de estrutura, né? De fazer os simulados em casa. Então, em casa, nos simulados, a gente ajustou estratégias e tal, mas aí eu fui pra prova. E fui pra prova, e cheguei lá na prova, e a prova aconteceu, é que eu quero contar como foi eu contando pro Edu. E a prova aconteceu, tal, fui pra minha casa. Cheguei em casa, corrigi. Eu não lembro em números, mas eu não atingi o que a gente esperava de números. E aí o Edu falou assim, olha, com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, com toda a estrutura que você tem e tal, não era pra isso acontecer. Conta pra mim como foi o seu dia. Aí comecei, né? Bom, eu acordei, fiz isso, contei e tal. Aí ele falou, tá, e quando você chegou lá na prova? Aí eu falei, cheguei lá na prova. A louca do vestibular. Cheguei lá na prova, sentei na minha cadeirinha, né? Gente, se eu fechar o olho, eu lembro da sala. Eu sentei porque eu tava na primeira carteira. Sentei e já comecei a me incomodar com o menino que tava do lado. Porque ele tinha um monte de coisa dentro de uma sacola e era uma bagunça, e ele fazia um barulho, e ele arrancava as coisas, espalhava na sala. E eu já sentei lá e fiquei, meu Deus do céu, esse menino, pelo amor de Deus, puta merda. E não sei o quê. Mas aí, até aí, né, falei, bom, cada um com seus problemas, mas já fiquei irritada. Aí continuou, né? Aí fechou o portão, vamos começar os procedimentos de vestibulares e tal, vamos começar a distribuir o material de prova. Aquela prova que eu prestei, que foi a da Unisa, era uma prova que tinha 3 cadernos, então 3 materiais para entregar, porque se faziam testes, escritas e redação. E aí, beleza, a moça começou a entregar, ela pegou, distribuiu o caderno de testes e o caderno das escritas, mas não distribuiu o gabarito e a folha de redação. E aí, eu tinha uma estratégia que usava o gabarito. E o fato dela não ter entregado o gabarito me incomodou um absurdo. Aí eu fiz o quê? Levantei a minha linda mão. A moça veio até mim achando que eu tava com algum problema. Eu falei assim, então, é que você não distribuiu a folha do gabarito. Ah, não, eu já vou distribuir, vocês podem... E aí, eu falei assim, tá bom. Aí ela foi lá na frente e falou assim, bom, são 2h05, pode começar a prova. E eu pensei, como é que essa mulher vai começar a prova sem me dar todos os materiais de prova? Eu tenho direito de ter os materiais de prova todos comigo. Fiquei brava pra caramba. Nisso a moça começou a distribuir os cadernos e tal, chegou em mim. E eu brava, e comecei a fazer a prova e brava com a mulher. Tudo me irritava. E aí o tempo correndo e parece que essa mulher não marcava o tempo na lousa. E eu levantei a mão e falei pra ela, quanto tempo de prova passou? Ela falou assim... Calma, eu já vou marcar o tempo que se passou. Eu falei, gente, não é possível. Essa mulher não sabe trabalhar. E isso eu contando pro Edu. Porque esse foi o que aconteceu, né? Eu fiquei tão brava, Edu, porque ela não marcava direito meu tempo de prova. É responsabilidade dela e não sei quem. Não me deu todos os cadernos. E o Edu me escutando. Quando eu terminei, ele falou assim, terminou? Eu falei, terminei. Aí ele falou, eu não sabia que você era dona do vestibular. Eu olhei pra ele e falei assim, como é que é? Ele falou, porque assim, você quer mandar no vizinho que tá sentado do lado, se depender, você manda pintar o teto da sala da cor que você quer. Aí você quer mandar na ordem que a mulher distribui os cadernos. Ela é tua funcionária? Ela é tua funcionária? Eu falei, não. Mas ela é funcionária do vestibular. Ele falou, então, você disse bem, ela é funcionária do vestibular. Qual é a sua função lá, Jéssica? Fazer a prova. E aí eu... Fiquei puta, né? Porque eu falei assim, como assim? E aí ele me deu... Quem faz mentoria com o Edu vai saber o que é quando você toma uma chamada, né? Do Edu, né? Eu tomei uma sabatinada, com ele brigando, falando pra mim que isso não existia. Ele falou assim, agora vamos avaliar friamente os seus números. Ele falou assim, você começou a prova brava com o menino do lado e brava porque a mulher não tinha entregado seus cadernos. Consequentemente, isso impactou em toda a sua concentração, atenção e conexão com o que você estava fazendo. Provavelmente você demorou muito tempo para se conectar verdadeiramente com a prova. Isso se você, em algum momento, ficou
totalmente conectada com a prova, ao invés de ficar preocupada com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Porque ainda, Jéssica, era um resquício comportamental de quase 8 anos. De Exatamente. você achar que o mundo está contra você, né? E você só funciona se o mundo estiver ao seu favor. A ideia daquele momento, como era o seu primeiro vestibular, né? E como era a sua primeira experiência comigo, era trazer toda a referência para você. Sim. É lógico que a gente não pode ser acrítico ao processo que está acontecendo ao nosso redor, mas eu tenho que ter uma limitação, um distanciamento para aquilo não atrapalhar o real motivo de eu estar ali, de eu estar conectado e estar com o que a gente chama de estado de atenção focado. É aquilo que me importa. O resto são ferramentas, senão a gente vai dar mais valor pro prego e o martelo do que pro quadro, não é? Exatamente. E aí, consequentemente, como é que foi a sua relação com os grandes paulistas públicos? Então, eu não vou mentir que depois de eu ter tomado toda essa bronca, eu fiquei muito reflexiva, né? E aí, a próxima prova ainda não era os grandes paulistas. E aí, eu pensei assim, eu não vou dar o gosto pro Edu de dizer que eu mandei na Faça prova. contra mim, mas faça. Eu não vou dar o gosto pra ele de dizer que eu tinha mandado na prova. E aí, eu fui pra prova e, óbvio, tinham várias coisas que eu queria me incomodar. Mas eu sentei lá na cadeira e falei assim, hoje não. E aí o que aconteceu foi a grande transformação e a compreensão verdadeira do que ele tinha me falado na semana anterior. Que quando eu parei de deixar que as circunstancialidades influenciassem naquilo que eu era, e aí o meu resultado da prova seguinte foi muito diferente e, assim, até superior do que a gente esperava que eu teria tirado, né? E aí eu falei assim, caramba, eu acho que o Edu tem razão mesmo. Porque às vezes, né, a gente briga com ele, mas ele sempre tem razão. Agora pensa, a gente viu o seu mapa de calor, a sua planilha de consistência, e claramente não foi o ano que você mais estudou. Não. É que é outra quebra de paradigma, né? De achar que há uma relação proporcional entre a quantidade de estudos e o seu desempenho. Então, num ano em que você estuda organizadamente, de uma forma prática, mas não com tanto volume, foi o ano que ali quebra uma rotina de insucessos, né? E faz com que você pense que o referencial em você é que faz todo sentido, né? O quanto que o comportamento, o tanto que a tua inteligência emocional, principalmente a partir do pós-Unisa, fez sentido e gerou resultados positivos, não é isso? Isso é outra quebra que foi muito enorme, assim, porque o sistema, ele faz você acreditar que é a quantidade de horas de estudo que vai fazer você passar. E aí, quando o Edu organizou meu estudo e eu tinha horário para fazer atividade física, falei, isso aqui nunca vai funcionar. Conta do off. Tinha off, gente. Saía nos feriados. Tem férias. Tem férias. Férias de verdade. Domingo livre. Domingo livre. Vocês acreditam? Porque eu não acreditava. Eu falava, gente, acho que não. Por quê? Porque eu tinha o acúmulo de coisa de 8 anos fazendo a mesma coisa. Mas eu estava disposta, que isso era uma coisa que eu tinha decidido. Que eu estaria disposta a me doar totalmente pro processo, para desse novo vislumbre do ano, para que desse certo. Mas a mágica do off, né? A mágica do não estudar é criar uma competência mental de que aquilo que você tem que estudar, você tem que fazer, né? Então, se você tem horários em que você não estuda, obrigatoriamente não estudar, significa que você passa a construir uma responsabilidade maior nos momentos de estudo. E é ali que a gente tem que ter, né? Nas nossas técnicas, né? A regra zero, né? O plano de estudos, o pão nosso de cada dia, Exatamente. Os reframes, todas as técnicas comportamentais, elas estão acima do conteúdo em si, né? É a maneira com a qual, e a frase que a gente tem usado bastante ultimamente é: ensina o teu cérebro a fazer o que você quer que ele faça. Não se dispor circunstancialmente para que o sistema possa impor a você aquilo que ele quer que você faça, né? Exatamente. E aí você, óbvio, né? Você tem um ano de 2021, vamos dizer assim, emblemático, catársico, uau, né? Fui para a segunda fase da FUVEST. Apesar da segunda fase, né? A falta de experiência com as discursivas, né? Apesar de ter 300 na FUVEST, 500 e pouco na Unicamp, mas isso te motiva a não abandonar o teu sonho. Exatamente. E aí vem 2022. Sim. O ano. Vamos mostrar a comparação da tua consistência 2021, 2022. Quer ver só?
essa 2021, e você vê uma parte do ano bem ausente, né? Que a gente não tinha as marcações, e depois parece uma catapora. Quando a gente migra para 2022, olha a mudança. Ainda não conseguimos sarar tudo, né? Um começo do ano ainda um pouco inconsistente, um final do ano, mas basicamente 2/3 do teu ano muito consistente. Qual o resultado dessa consistência, Jéssica? O resultado é que de um ano inteiro, com tanta consistência, e aí eu já tinha mais conhecimento comportamental, né? Eu já tinha aprendido com as ferramentas da mentoria a gerenciar melhor essa parte. Foi que naquele ano eu fui de novo para as segundas fases da USP e da Unicamp. Passei em mais universidades. Naquele ano eu passei na Unisa. De novo. Einstein, acho que foi na FMJ. Santa Marcelina, que você foi sétimo. Passei em 7º lugar na Santa Marcelina. E aí... Mas ficou louca? Agora passei um monte no mesmo ano. Passei um monte. E ainda... Qual é a cereja do bolo? A cereja... eu passei em todas essas. Aí eu saí em 101 na lista da USP. USP Pinheiros, né? USP Pinheiros, que apesar de não ter dado, foi a melhor colocação, né, que eu tinha tido até o momento. E aí... eu fui aprovada na Unicamp. Que é essa próxima foto que a gente vê aqui. Isso é você lá na Unicamp. Isso sou eu lá na Unicamp. Você viu o seu nome numa universidade pública do padrão de uma Unicamp. Exato. Como é que é isso, Jéssica? É a sensação de dever cumprido. Aquele clichê que as pessoas falam, na hora que você passar, tudo vai ter valido a pena. É verdade. É verdade, porque eu estive do outro lado. Você esquece facinho. O que são 9 anos de cursinho? O que são 10, né? Nessa época eu tinha sido meu 10º ano de cursinho. Gente, ter um MED pintado na testa é tipo assim, a realização de tudo. É a consolidação. É a cereja daquele bolo que você vinha confeitando. Você vem confeitando, aí você vem e coloca aquela cereja. Aí você fala, gente, esse bolo tá perfeito. Foi assim... Nossa, se o ano anterior tinha sido catársico, esse ano eu não acho que eu não tenho palavra para descrever o que foi. Um ano com praticamente 5 aprovações, sendo uma na Unicamp. Uhum. Se você pudesse definir o ano de 2022 em uma palavra ou uma frase, o que esse ano significou para você? Eu acho que seria... consistência seria a palavra do ano, assim, porque foi isso que fez com que esses resultados aparecessem. E aí, se eu tivesse que nomear, teria, assim, um ano incrível. Porque depois de ter passado por todo o processo, é cansativo, tem o lado cansativo de fazer cursinho, mas coroou, né? Quando você passa, quando você vê o seu nome na lista, quando você pinta um MED na testa, algo desse sentido, coroa. Reflete tudo, reflete... E aí, assim, eu que sou muito família, reflete os sonhos de uma série de pessoas. Eu sempre falo que as pessoas, elas não passam sozinhas. É uma aprovação a muitas mãos. Então, era a realização para mim, pro Edu como mentor, da minha aprovação. Ver, né, as pessoas sendo aprovadas, acredito que para ele seja também uma grande catarse. Então... sem dizer a família, né? Todo mundo muito feliz com a aprovação e tal. Então, assim, era aquele negócio, tipo, de outro mundo. Não tem palavras para definir verdadeiramente o que se sente na hora que se vê o seu nome numa lista de uma pública do porte da Unicamp, assim. Mas aí a gente tem aquela velha frase do céu ao inferno. Exato. Eu não faço Unicamp... péssima notícia para... acredito que não era essa notícia que vocês estavam esperando, não que seja uma péssima. Às vezes a gente precisa ser adulto. Eu não sou mais menina na época, eu não era mais menina também. E eu tive uma situação familiar muito interna da minha família e eu precisei tomar uma decisão. E a decisão foi voltar para São Paulo e sair da Unicamp. Então, eu tava lá, eu tava com o MED pintado na minha testa e aí... o chão se abriu, eu entrei dentro e falei, e agora? Apesar de eu hoje
com a cabeça que eu tenho, eu entender perfeitamente o que foi aquele momento, na hora você não entende, né? É o literalmente do céu ao inferno. Eu tinha conseguido a maior, né? O topo, digamos assim. O sonho de 10 anos. O Olimpo, o sonho de 10 anos. Eu tava no Olimpo. E aí, de repente, eu falei assim, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Voltei pra São Paulo, precisei ressignificar tudo que eu tava sentindo, tudo que, né, tudo aquilo. Respirei fundo e falei pro Edu, é um sonho de 10 anos e não é agora que eu vou deixar tudo ruir. Eu ainda quero fazer medicina, eu tenho novos planos, novos objetivos para ser médica. E aí, você tá comigo? O Edu falou, tamo junto. E aí, continuamos. 2023 foi um ano muito emocional do nosso processo, né? A gente precisou resgatar algumas questões de validação, de confiança, né? Porque fica muito impreciso, né? Fica. Né? A próxima planilha de consistência de 2023 mostra que em termos de entrega, em termos de você vê, os pontos em vermelho quase não existem, né? Então, essa é a maior prova, Jéssica, da minha tese. Que não é que quanto mais você estuda, mais você tem chance. É um ano quase que perfeito, irrepreensível. Tem um ou outro ponto ali e tal, que você... Essas duas colunas aqui são as suas férias, né? Então, você tem um ano, tecnicamente, de estudo muito... O melhor do seu ano. Sim. Né? Eu acho que até se a gente nem contasse todo o processo e falasse para as pessoas assim, olha, eu fui aprovada na Unicamp, qual dessas planilhas você acha que foi o ano? Seria essa. As pessoas com certeza votariam nessa, porque em termos técnicos é quase o ano perfeito, né? É assim, não, foi o ano que, de todos os anos, foi o ano que eu fui mais consistente. Eu tinha muita consciência daquilo que eu queria, mas emocionalmente eu tava muito abalada, muito instável, muito assim... e isso afeta, apesar de tudo isso, né? Isso afeta diretamente, não só nos resultados, como no dia a dia. Mas aqui ainda veio Einstein. Ainda veio Einstein e ainda veio o FMJ de novo. FMJ Mesmo de novo. assim, eu ainda passei no Einstein e na FMJ, mas aí o emocional influenciou muito. E naquele ano, pela primeira vez, eu não consegui ir para uma segunda fase de um grande vestibular. O quanto que a mentoria, tecnicamente, te sustentou nesse período em que a ansiedade aí aflorou, né? Aí parecia um vulcão em erupção, né? A baixa autoestima, né? O autojulgamento, uma pressão social sobre você, porque você tinha sido mega aprovada, né? E aí o que acontece? Né? Como é que essa relação com o olhar crítico da circunstancialidade, o quanto o peso daqueles 10 anos de não ser aprovada impactou você durante 2023? Nossa, impactou demais, mas assim, eu acho que se não fosse a mentoria e as ferramentas que você usou comigo naquele ano... Tem alguma em especial? Tem. A gente fez acho que 3 vezes, se eu não me engano, naquele ano, uma ferramenta que a gente chama de diário de bordo. Que é uma ferramenta que você escreve todos os dias, você responde... É uma espécie de questionário, mas de perguntas sobre o seu próprio dia. Então, assim, de coisas positivas que você viu no dia, coisas negativas que você gostaria de não repetir. Você põe metas, traça pequenas metas pro dia seguinte. E eu acho que uma das coisas que naquele ano fez todo sentido pra mim, que é a parte do perdão que tem no final. Porque não era só o autojulgamento das pessoas. Eu não confiava mais em mim totalmente. Por mais que eu olhasse, por mais que os números estivessem mostrando que eu conseguia, dentro de mim, alguma coisa falava assim, tem certeza? E eu falava às vezes pro Edu, eu falava, Edu, eu tô estudando, eu tô fazendo, mas assim, não sei, parece que tem alguma coisa atrapalhando. Ele falou, calma, vamos indo. E aí, diário de bordo, planilha de consistência, foi um ano que você me colocou para ajustar junto com você o meu plano de estudos, pra gente entender... Te dei mais autonomia para isso, me deu um pouco mais de autonomia, porque eu já tinha passado pelo processo completo
E 2 vezes, aí então ele me deu um pouco mais de autonomia pra gente entender qual talvez seria mais claro, sem abrir mão do que era o essencial, o básico. O básico bem feito precisa ser feito, que é o que aconteceu, né? E todas as nossas conversas e as ferramentas associadas, então estudo ressignificado para ajustar as coisas que eu não estava tão confiante, que é um estudo de erros, assim, em termos mais simples. A gente hierarquizou os seus erros, Exato. né? Em termos de conteúdo, em termos de estratégia, em termos de planejamento. Você consegue lembrar como é que são essas avaliações, Jéssica? Sim, a gente começou a estruturar essas partes dos erros, né? Então, quando a gente tem um erro de planejamento, o erro de planejamento ele é quando você não tem tempo para fazer algo durante a prova. Então, aí... Tá muito na procrastinação dos exercícios de início de prova, né? Exato. A gente se sente preso a ele, com medo de errar, e a gente se estende gradativamente em todos os exercícios e acaba fazendo o efeito sanfona no final, né? Você tem que apertar e correr. Exatamente. E também tem a parte da conexão, né? Que no começo da prova às vezes não ficava boa. O problema de pular exercício que muitos vestibulandos vivenciam, né? Que é aquele negócio, parece que aquele exercício é o seu familiar. Se você abandonar ele, você tá cometendo um crime. E aí, esse é o erro de planejamento. Então, para isso, a gente ajustava toda a estratégia como um todo da prova, mexia na ordem, literalmente numa ordem das questões. Então, o que você acha de, ao invés de você fazer física primeiro, a gente colocar química? Vamos colocar matemática no começo, que é uma coisa que você gosta e te deixa mais tranquila. Lembra da Santa Casa? Lembro. Como é que foi? Eu fui para Santa Casa e a... matemática... Santa Casa vestibular, tá, gente? Vestibular da Santa Casa. Não porque eu passei mal, vestibular da Santa Casa. A Santa Casa, ela é uma prova de 2 dias e o primeiro dia são 80 questões, 10 questões de cada matéria. E aí, eu fui pra Santa Casa e matemática é a minha zona de conforto. E aí, eu fui fazer matemática, como em toda a estratégia de prova, e eu não conseguia. Simplesmente eu não conseguia. E aí aquilo começou a me deixar desesperada. E por causa disso eu perdi, acho que 8 questões das matérias seguintes. E aí, só que eu não percebi. Então, pra mim, eu tava fazendo a prova normalmente, tava tudo correndo bem. Quando eu saí da prova, a gente corrigiu. O Edu perguntou pra mim, o que aconteceu nesse pedaço aqui? Aí eu falei assim, olha, Edu, pela primeira vez eu me desesperei com matemática, aconteceu isso, eu não conseguia resolver a prova. Isso começou a me deixar muito nervosa, porque eu comecei a pensar, meu Deus, se eu não consigo fazer matemática, que é o que eu sei, imagina história, que é o que eu tenho dificuldade. E isso atrapalhou e eu demorei um tempo para me reconectar com a prova verdadeiramente. Então, quando a gente tem erro de planejamento, acontece isso. Quando a gente tem erro de estratégia é mais tipo assim, troquei alternativa. Eu sei, né? Eu sei, mas tem certeza? Aí você vai lá e troca. Ou errei uma conta, engloba erro de estratégia, se você está numa conta de matemática. Ou um erro interpretativo da questão, envolve erro de estratégia. E aí, para isso, a gente estuda mais questões, traz mais questões relacionadas ao que você está errando. Então, se está errando... Faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V, que é literalmente você copiar a resposta para entender como que aquilo funciona, como que o exercício funciona, como que é a linguagem da prova. E, por último, o erro de conteúdo, que aí dos erros, ele é o mais sério, porque ele é um erro de defasagem de conteúdo, e aí ele normalmente envolve reassistir uma aula, se você tem essa possibilidade, ou reestudar, pelo menos, a matéria por meio de resumos, ou por meio de pequenos vídeos, ou flashcards, caso você já tenha, e aí refazer uma nova bateria de exercícios para consolidar aquilo que você aprendeu. Então, a gente passou por todo esse processo durante o ano também. E qual foi o resultado dessa experiência que você teve na Santa Casa de um erro de planejamento? Esse erro de planejamento, ele foi importante na USP, porque naquele ano foi o ano que a USP mudou a prova. Então, a FUVEST, ela tinha uma ordenação, todos de português, todas de química, e aí, naquele ano, ela decidiu dar uma zoneada na prova, ela decidiu misturar tudo. E isso impactou muito os vestibulantes, porque você vai pra prova com uma estratégia. Tudo pensado em mente. E aí, como assim? A prova mudou tudo. Só que eu tava lá,
fazendo a prova e, como sempre, eu começava a prova por matemática. Então, eu abri a prova, falei, legal, uma questão de matemática. Comecei a fazer. Aí, a de baixo era matemática, a de baixo não era mais matemática. Eu falei, ué, será que eu comecei matemática na ponta errada? Falei, bom, pode ser uma interdisciplinar, que às vezes acontece. Continuei fazendo. Mas a de baixo também não era matemática. Eu falei, gente, tá meio esquisito isso aqui, né? Comecei a dar uma folhada na prova. Falei, gente, tá sem ordem essa prova. Falei, paciência, vou fazer o quê? Vou continuar. Peguei, abri a prova, continuei fazendo e aquilo não teve impacto na minha nota. Da forma como impactou as outras pessoas, né? Então, essa experiência da Santa Casa, essa discussão com o Edu sobre o que tinha acontecido, a compreensão, o estudo de uma nova estratégia, de como eu deveria me portar em casos desesperadores, digamos assim, porque é uma coisa que você nunca sabe verdadeiramente o que vai acontecer no dia da prova. Sei lá, vai que você tá indo pra prova e batem no carro. É o ineditismo, É o ineditismo. Vai que a prova troca toda a ordem que ela tinha. É totalmente inédito. E aí eu aprendi a gerenciar o que eu sentia. Porque a gente não consegue... Não o que eu senti, o meu comportamento. Que a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente sente. O que a gente sente, a gente vai sentir. Mas a gente consegue lidar com o comportamento gerado por aquilo, pela ansiedade gerada. O que eu vou fazer com aquilo é que eu consigo. Então, a partir daquilo que o Edu tinha me ensinado, Que é uma frase do Karnal, né? Exato. O Karnal tem uma frase que diz assim, não é o que a vida faz de você, mas o que você faz com o que a vida faz de você. Uhum. Então, muitas vezes, os alunos eles encontram dificuldades no vestibular e deixam a emoção aflorar. Porque ele não tem aquela experiência, porque aquela vivência é nova. Sim. Né? Mas ele tem que entender que o conhecimento ele é enraizado. Não é a questão da pergunta que o vestibular faz para você, mas de como você se propõe a analisar isso. Se você está bem psicologicamente naquele momento, se é um momento de estresse, se é um momento de ansiedade, se é melhor você pausar e ir para outra, né? Tem uma análise interessante que a gente conversou também certa vez, né? Eu falei assim para Jéssica, se der ruim as 3 primeiras, para a prova, vai no banheiro. Sabe? Sim. Romper, né, com aquele ciclo dos teus 10 anos, né? Vai aflorar. Puxa, não fiz a primeira, não sei, não fiz a segunda. Ou eu 10 anos fazendo mais 10 anos de cursinho, né? Uhum. E entender que o seu comportamento pode gerar as emoções que você tem condições conscientemente de gerar, né? E isso Exato. é disruptivo na hora, né? Uhum. Como as planilhas de consistência, elas demonstram, é necessário você ter a consciência da tua escolha, né? E uma das matrizes da mentoria é essa, né? Uhum. O poder de você fazer boas escolhas. Sim. Não é sobre você saber tudo ou saber pouco. É você garantir aquilo que você sabe, né? Exatamente. Você nunca sai da prova reclamando, puxa vida, errei aquela que eu não sabia. Não. Você sai reclamando o quê? Errei a que eu sabia. Como é que a gente pode fazer isso, hein? Como é que a gente pode fazer isso? Então a gente muda o comportamento. Exato. A gente vem para 2024 e acontecem coisas interessantes, mesmo sem a Jéssica saber, acontecem coisas interessantes, né? E na última abordagem de 2024, né, tem 2 abordagens importantes do seu ano, né? A parte de baixo é uma decisão que nós tomamos, que muitas vezes é importante para o aluno ter essa coragem Sim. de assumir a responsabilidade. Exato. Então, praticamente não existem pontos em vermelho, não existem falhas comportamentais de ausência de estudo. E veja com Jéssica, com 13 anos de cursinho, o tanto que ela é consistente. Uhum. O tanto que ela é consistente. A humildade, a simplicidade. Ela brigava comigo, Edu, né? Eu não preciso assistir aula. Ela falava assim, Jéssica, faz o que precisa ser feito. Exato. Faz o combinado. Cumpra-se. Pare de escolher as coisas. Pois bem, o que significa a parte de baixo, Jéssica? Que tem uma outra coloração. Ela tem uma outra coloração porque foi a primeira vez que você deixou, ao invés de eu assistir a aula completa, eu parar de assistir as aulas de matemática e com física e química assistir aulas mais curtas. Então, uns resumos, né? Tipo, quase umas pílulas. E foi um debate longo. Você vê, depois de... O Edu já me conhecia, ele sabia que eu tinha o conteúdo consolidado. Eu tinha tido um ano anterior muito, assim, consistente e tal. E aí a gente conversou e eu falei, Edu... Eu tô precisando, tal. E foi importante esse momento, principalmente depois de 2023, né? Aquela devassa emocional, dar a você essa segurança, essa confiança.
Exato, só que aí ele falou pra mim, olha, é o seguinte, você banca, Baseado em qual ferramenta da mentoria? baseado na regra 0. E no fator? E no fator aprovação. Explica o que é o fator aprovação e aonde nós nos baseamos para liberar você das aulas de matemática. O fator aprovação, ele é uma métrica que a gente usa, que é um número, que ele representa a porcentagem de acertos da prova ou da matéria, só que ele não tem como base só o fato de você fazer a prova e tirar a nota. Ele é uma ferramenta que ele é baseado também na planilha de consistência, que traz o dia a dia. Então, é uma ferramenta que reflete o seu comportamento também. Se o comportamento não está adequado, o fator aprovação não chega na sua capacidade de entrega, ainda que você tenha capacidade. Então, baseado no meu fator aprovação de matemática, que era 100% há muito tempo, e no meu fator de naturezas, que era muito alto, quase 100% também na época, a gente tomou essa decisão. E aí ele falou assim pra mim, só que é o seguinte, se o fator aprovação cair 1%, você vai voltar a assistir aula. E eu falei pra ele, fica tranquilo que não vai cair. Você diminuiu o número de aulas assistidas e só para que você entenda, o fator aprovação, ele é uma métrica de capacidade de entrega. Nós conseguimos determinar através de 3 parâmetros que são a consistência diária de estudo, né, a gestão da estatística, uma rotina de entregas, né, que são simulados num calendário super customizado e as análises de comportamentos, né, a gestão de escolhas, né, a inteligência emocional. E a capacidade de entrega prevista da Jéssica era de 100%, ou seja, nós sabíamos que ela era capaz de fazer 100%. Mas o que eu queria é que ela assumisse a responsabilidade de um comportamento de 100%. Não é porque eu vou ter menos aula que eu posso negligenciar o estudo. Então, era necessário uma estrutura mesmo, né, de vida. Exato. Né, que não aumenta, muito pelo contrário, o que os alunos pensam. Não é estudar mais para ter nota maior. Nesse caso, ela estudava menos, quase 0. Eu falei assim, você banca os teus 100%? Ela falou, banco. E durante o ano todo, a gente não pode dizer que nós mantivemos 100% do tempo. Porque nós somos humanos, né? Porque a gente usa o conceito de consistência e não de constância, que permite essa flutuação conforme a tua vida vai rolando, né? Né? Você tem ciclo menstrual, a Jéssica casou esse ano. Eu casei nesse ano, em outubro. Nas vésperas da Unicamp. Eu casei há 10 dias da prova da Unicamp. E mesmo assim... E mesmo assim eu fui para a segunda fase da Unicamp. Então acreditem se quiser, dá para casar... Não, assim, né? Fica a seu critério, tá? Não precisa casar. Mas a questão é que dá pra ter um estudo consistente, fazer não abrir mão da sua rotina e das coisas importantes pra sua vida pessoal e ainda assim ter bons resultados. E essa é uma coisa que a mentoria me ensinou muito, né? Sobre a capacidade de entrega. Mais do que tudo, sobre saber quanto eu tiraria antes mesmo de chegar na prova. Porque o fator aprovação permite isso. Faz com que a gente tenha plena consciência, entenda perfeitamente aonde está a sua capacidade de entrega. E aí, quanto mais alinhado está o seu comportamento com isso, o fator aprovação se prova, todas as vezes. Independente da prova, pode ser banca VUNESP, pode ser banca FUVEST, independente da banca, ele se prova. Então, porque trata sobre você, né? Porque trata sobre mim e não sobre a prova, não sobre o conteúdo que a prova vai trazer, não sobre o ineditismo, mas sobre o que eu consigo fazer com o meu comportamento e a minha capacidade de entrega. A frase que você mais gosta de dizer, que a gente não é aprovado porque a gente quer, a gente é aprovado porque a gente se torna um aprovado. Muito bem. E qual foi a surpresa que eu preparei para você durante esse ano? A surpresa que o Edu preparou para mim é que ele me convidou para trabalhar com ele. Eu não sabia, mas durante o ano ele veio meio que me treinando, digamos assim. E aí, no final do ano, ele fez o convite para eu ingressar no time como Med Partner. E hoje a gente trabalha junto, então eu vivencio o processo de dentro e de fora ao mesmo tempo. A gente ainda trabalha todo o meu processo, então existe toda a estruturação do meu processo como mentoranda. Lembrando que em 2024 a gente também teve aprovações em medicina. A gente também teve aprovações em medicina em 2024, mas eu tinha um objetivo. A gente está muito focada na aprovação das principais paulistas na capital, que é a USP e a Unifesp. E aí a gente
estruturou todo o processo para isso. Então, agora eu trabalho com ele e eu vivencio de dentro. Então, agora eu consigo realmente compreender todas as ferramentas que ele me trazia, para que elas servem, e ver as pessoas construindo a aprovação delas, vivenciar as histórias das pessoas, o momento das pessoas, foi muito interessante para consolidação do meu comportamento nesse ano e estruturação do meu processo como um todo, porque você não consegue fazer com uma outra pessoa aquilo que você não executa. Seria muito esquisito, né? Então, é impossível. E isso me fez prestar cada vez mais atenção nas coisas que eu faço comigo mesma. E como eu posso melhorar para que eu possa falar para as pessoas que eu auxilio hoje, como elas, né? Qual seria o melhor. Então, isso, nossa, consolidou demais a minha, digamos, a minha candidatura, né? Para o pré-vestibular agora no final do ano. E tá sendo uma experiência, assim, sensacional que o Edu me deu a oportunidade de ter. A gente, como o teu foco basicamente era as paulistas, né? Uhum. A gente acabou não falando muito sobre o Enem, né? O que você tem de experiência como candidato ao longo de todo esse tempo para ajudar as pessoas que estão nos assistindo a como lidar com uma prova tão extensa, com uma prova que não é essencialmente conteudista, mas que ela exige uma vasta, né? Uma vasta amplitude de alguns conhecimentos. O Enem, como ela é uma prova muito extensa, né? Quando mesmo separando em dias, né? 90 em um e 90 no outro. Porque hoje nós temos um objetivo também, né, Jéssica? Sobre o Enem, né? Sim. Qual que é? O objetivo é que eu passe... Qual é o objetivo? Fazer 45. Exatamente. Tinha quase me esquecido. O meu objetivo esse ano é gabaritar matemática. Então, a gente está traçando isso. E, para isso, eu diria que exige treino, gestão de prova e se acostumar à didática. Eu acho que muito mais do que as pessoas acreditam que é estudar, é você entender a dinâmica da prova, fazer o seu cérebro trabalhar dentro do tempo que você tem disponível e criar uma estratégia que facilite no sentido de que torne a prova mais fluida para você. Então, que às vezes tem que ser uma estratégia um pouco mais individualizada para cada um, mas que, por exemplo, assim, que torne a prova menos cansativa, porque, por exemplo, no primeiro dia que a gente tem linguagens e humanidades, alternar entre as competências da prova faz muito sentido, porque isso alterna entre os lados do cérebro trabalhado, faz com que descanse, torna a prova menos cansativa, troca um pouco a linguagem também da prova, de linguagens para humanidades. Então, esse tipo de consciência é muito bom para a fluidez da prova, né? E o mesmo para o segundo dia, né? Muito bem, Jéssica. A gente está chegando no final e eu queria que você dissesse, né, o que representou todo esse processo para você. A gente já falou que os 12 anos são a sua tatuagem, né? Você não seria hoje o que é. Mas como é que você avaliaria a sua relação com a mentoria e o quanto que ela, né, para as pessoas entenderem o quanto que ela é disruptiva em relação a competências e principalmente as performances dos alunos? Visto antes, durante e agora também como mentora. A mentoria, ela é transformadora. Ela traz uma capacidade de autoconhecimento, assim, que vai moldar você para a vida, eu diria. Apesar da gente trabalhar muito com esse processo do vestibular, ela vai ajudar você a gerenciar os comportamentos, as estratégias e tudo dentro daquilo que você é. Não é a prova, é sobre você. Então, foi muito transformador para mim passar por esse processo. Fez eu compreender que o problema não estava no sistema. A questão estava em como eu lidava com isso. Então, todas as ferramentas comportamentais, todas as ferramentas estruturais da mentoria me transformaram na candidata e na pessoa que eu sou hoje, porque é impossível você se transformar sem você, né, realmente mudar quem você é. Então, eu diria que foi a melhor ferramenta para mim, foi a melhor escolha que eu fiz lá atrás, em 2021, para que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje. Hoje eu coleciono 10 aprovações. Então, eu
é sobre isso, é sobre essa transformação que a mentoria proporciona. Eu sou um privilegiado por vivenciar esse mundo dos meus alunos e podendo vê-los, né, através das suas próprias óticas, do seu próprio ambiente, né? Eu não sou daqueles que dizem que empatia, né, é você calçar o sapato dos outros. Não, para mim a empatia é eu sentar ao seu lado e poder enxergar aquilo que você enxerga através das minhas dores, através dos meus valores, para que, junto com você, a gente consiga fazer os melhores processos, os melhores planejamentos. Não é sobre a sua nota, não é sobre os seus números, não é sobre a quantidade de horas que você estuda. Você, Jéssica, é um exemplo, né? Um exemplo de dedicação, um exemplo de resiliência, de força, de muita competência. Obrigada. Né? Eu não traria você, não só para o podcast, mas também para a mentoria, se eu não entendesse que o seu processo é um processo que marca a mentoria, marca a minha história, e ele traduz exatamente através dos seus números, da tua história e de todo o teu engajamento. Você é a própria tradução de tudo aquilo que eu acreditei lá atrás, de olhar para o meu aluno e falar assim, ele não pode servir ao sistema, ele tem que ser o próprio sistema, ele tem que ser um ser único, capaz de desempenhar a sua maior capacidade. Suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, pelo convite hoje, por todo esse trabalho incrível que você desenvolveu comigo durante todo esse tempo, pela confiança em mim, né, por me trazer hoje e também pela confiança em eu trabalhar com você. Eu tenho certeza que o trabalho individualizado que você faz na mentoria ainda vai transformar muitas pessoas e vidas, porque as pessoas precisam vivenciar a mentoria para compreender verdadeiramente, mas eu sou muito grata a tudo isso e acho que é isso. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, que estão comprometidos com os teus sonhos, né? A mentoria é um processo único, é um processo de autodescoberta, de muito autoconhecimento, mas de muito trabalho focado em estatística, em gestão comportamental, porque você muda, os seus resultados mudam. E é isso que eu acredito. E é isso que eu compartilho na mentoria Eduardo Dias. Com sangue no zóio, com faca na caveira, somos nós. Beijo, Jéssica. Beijo. Um beijo a todos vocês. Tchau, e gente. Até a próxima.